Eu acho que, de certa forma, Deus tem mostrado a diferença entre o carnal e o espiritual. Não no sentido de maldade, dos problemas carnais ou do pecado, mas apenas no sentido de que é temporário, é impermanente e que precisamos aprender a viver no permanente. Então eu vou dar algumas lindas escrituras que chegaram aqui até mim. No meio da noite, na Jamaica, quando a minha esposa estava doente ao meu lado no quarto de hotel, essas palavras vieram até mim de maneira muito silenciosa, muito tranquila. Com Deus tudo é possível. Louve a Deus. Louvado seja Deus. Eu acredito que posso nem sempre sentir isso, mas eu acredito. Com Deus tudo é possível. E gradualmente eu fui desenvolvendo isso e tendo a citar essas escrituras para mim mesmo várias vezes. As coisas que são impossíveis aos homens, elas são possíveis para Deus. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Existem 3 coisas possíveis. Com Deus tudo é possível. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus, gente. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Então eu gostaria de compartilhar algumas outras escrituras sobre vitória. Pela primeira vez, não necessariamente eu vou dar todas as referências, mas ali em Coríntios, 2 Coríntios 2,14, eu acho, diz: graças a Deus que sempre faz nos triunfar e manifesta por nós o sabor do conhecimento em todo o lugar. Essa é uma afirmação tremenda, né? Eu gostaria de citar novamente. Graças sejam dadas a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e manifesta em todos os lugares o sabor do seu conhecimento por nós. Você pega essas 2 frases adverbiais, sempre e em todo lugar, não deixa de fora em nenhum tempo, em nenhum lugar. Não é uma vitória isso, gente? É um triunfo, é muito mais do que uma vitória. É a celebração de uma vitória que já foi conquistada. Então, em 1 Coríntios 15, 57, diz: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E em Romanos 8 diz: não, em todas as coisas somos mais que vencedores. E eu li uma pequena declaração sobre o que significa ser mais do que um conquistador. E a resposta foi essa. Significa que você entra no conflito e sai com mais do que tinha quando entrou. Eu acredito que é realmente isso que Deus deseja. Quando a gente passa por testes, provas, conflitos, a gente sai com mais do que a gente tinha quando entrou. A gente não só vence, mas a gente sai com os despojos, né? Então eu vou ler para vocês algumas passagens das Escrituras que foram muito reais para mim. Algumas delas eu compartilhei com a minha esposa repetidamente. Num momento como esse, e às vezes a gente precisa imprimir isso na nossa mente, a palavra de Deus na nossa mente. Então, num momento como esse, o espírito de uma pessoa, até que ela esteja dentro de você, né? Não importa o que possa vir contra nós, há algo dentro. Você sabe, ao visitar pessoas no hospital, nunca presuma que a pessoa inconsciente não é afetada pelas coisas que você diz. Você sabe disso. Conversei uma vez com um psiquiatra cheio do espírito. E ele disse: nunca diga nada na presença de uma pessoa inconsciente que você não queira que ela ouça, porque ela pode receber. E na verdade ele me contou isso. Ele havia sido recém-batizado no Espírito Santo e foi para o hospital e havia uma mulher cujos rins tinham parado de funcionar. Quer dizer, ela era assim um corpo amarelo já. E não houve tratamento médico que resolvesse. E na ousadia de alguém recém-batizado no Espírito Santo, ele se voltou para essa mulher inconsciente em coma e disse: os teus pecados estão perdoados em nome de Jesus. Ele disse que na próxima semana, quando eu encontrei andando na rua, mentalmente, ele disse, ela não poderia receber isso, mas o espírito dela recebeu. E quando seus pecados foram perdoados, aparentemente o bloqueio, a cura foi removido, imediatamente.
Então, eu tenho tentado imprimir em meu próprio espírito, no espírito da minha esposa, algumas escrituras. E eu gostaria de compartilhar alguns com vocês, na esperança de que Deus abençoe você também. Eu vou para Isaías, capítulo 40. Começa no versículo 1. Eu gosto da primeira palavra. Diz, consolar é o meu povo, diz o povo de Deus. A Bíblia chama Deus Deus de todos os confortos. Aqui está uma mensagem de conforto. Falem confortavelmente de Jerusalém. Fale confortavelmente com Jerusalém. O hebraico diz, fale ao coração de Jerusalém. É uma verdadeira arte falar ao coração das pessoas, não é? Não apenas para as suas cabeças. E clame a ela para que a guerra seja consumada ou encerrada, e que sua iniquidade seja perdoada. Pois ela recebeu a mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. E a voz daquele que clama no deserto, preparai-vos para o caminho do Senhor, abre direto no deserto uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e colina nivelados, o que é torto será endireitado, e os lugares ásperos serão planos. A glória do Senhor será revelada, e toda a carne juntamente haverá, porque a boca do Senhor o disse. E a voz diz, chore. E ele disse, por que eu devo chorar? Essa é a resposta. Toda a carne é gorda, e todo o seu bem é como a flor do campo. A erva murcha, a flor murcha, porque o Espírito do Senhor sobrou sobre ela. E certamente as pessoas... que são mais abastadas. A grama murcha, a flor murcha, e a palavra do Senhor permanece para sempre. Para sempre. Existe a diferença entre o temporal e o eterno, né, gente? Toda a carne é gorda. Perdão, toda a carne é do pó, ela vem da terra. E a Escritura indica que isso pode ser muito bonito. Pode ter flores e ser lindo, mas não vai durar. Vai murchar, vai morrer. E a Escritura diz que aquela murcha, porque o Espírito do Senhor sobra sobre ela. Ou seja, em outras palavras, Deus faz com que ela murche. Por quê? A minha resposta é porque Ele quer nos desmamar do temporal para o eterno. Claro que isso depende do estágio particular de peregrinação pela vida, né? Mas veja, gente, tudo que vemos, que amamos e que é lindo, nossos filhos, os nossos vinhos, as nossas casas, as nossas esposas, está tudo murchando fisicamente. Não há permanência em nenhum deles. E fisicamente, né? E Deus providenciou isso de uma maneira... Ele nos deixa apaixonar por essas coisas para extrair de nós o amor. A nos dar o desejo pelo belo e pelo que Ele tem. Então Ele deixa murchar as coisas que amamos. Por quê? Porque há outra coisa que não murcha. Ele nunca poderá nos mostrar isso primeiro. Ele tem que revelar o temporal antes de revelar o eterno. E esse é o tema dos poetas, dos filósofos de todas as épocas, né? Eu posso citar para você verso após verso de Shakespeare, onde ele estava ocupado com um problema. Porque a mulher que eu amo, a coisa que eu amo, por que ela vai murchar? Por que vai morrer? Por que vai diminuir? Por que não é permanente? Então, na verdade, eu vou citar Shakespeare, o que é incomum, mas ele diz, quando eu considero que tudo que cresce permanece perfeito, apenas por um pequeno momento, e esse enorme palco não nos apresenta nada além de mostras onde as estrelas com influência secreta entram, aquele que era um homem brilhante, desiludido, procurando algo permanente sem saber onde encontrar. E Deus nos dá esse mundo lindo, e eu amo as árvores, a paisagem, amo a flora. Eu particularmente amo aqui a Flórida, onde eu estou. Estou feliz porque tem sol, tem mar, tem areia, tudo que eu amo. Eu nunca peço a Deus que me mova para nenhum outro lugar até que chegue o arrebatamento. E ainda assim é impermanente, não vai durar. Você vê um casal jovem se casar, lindo, eles se amam, os filhos vêm. Mas eu já vivi o suficiente sem saber que um dia eles viviam juntos 30, 40 anos. Mas um dia deles um vai morrer. E eles vão ficar com o coração partido e com o sofrimento de uma pessoa idosa. É verdade. E é apenas assim do jeito que é. E é verdade, né?
Quanto mais profundo o amor um pelo outro, em certo sentido, maior vai ser o desgosto. E por que será que Deus permite isso? Ele organiza isso. Ele organiza isso. A carne murcha, a erva murcha, porque o Espírito do Senhor sopra sobre ela. E Deus diz: eu não quero que você se envolva em nada temporal. Tudo vai passar. Tem algo que não vai passar. A palavra do nosso Deus permaneceu para sempre. E nessa experiência recente pela qual tenha passado, de uma nova maneira, eu comecei a afirmar meu espírito na verdade eterna e imutável da palavra de Deus. Eu tenho sido pregador na palavra, eu tenho sido um fanático pela palavra desde que eu entrei no ministério. Mas de uma maneira nova eu compreendi o fato de que a única coisa eterna e imutável que surge no nosso caminho é a palavra de Deus. A palavra do nosso Deus vai permanecer para sempre. Então, depois, eu quero prosseguir para o fim desse capítulo que eu li para minha esposa, provavelmente umas 10 vezes nos últimos dias. Últimos 2 dias. Começando ali no versículo 28. Não sabes, não ouviste, que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não desmaia nem se cansa? Não há busca do seu entendimento. Ele dá poder aos fracos e aos que não têm poder, ele aumenta a força. Os jovens desmaiarão e ficarão cansados. Os jovens cairão totalmente, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Eles subirão com asas como águias, eles correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Eu acredito que isso realmente contém uma mensagem que todos nós devemos levar a sério hoje. Essa força, preste atenção, gente, essa força natural não é suficiente. Quando você é jovem, vigoroso e ativo, a sua mente está aguçada. E aí a vida está diante de você, né? E é muito fácil absorver essa verdade. Muito difícil, absorver essa verdade. É muito difícil entender isso. Eu me lembro de quando eu era jovem e eu estudava em Cambridge, na Universidade de Cambridge, e eu costumava me encontrar com um grupo dos meus colegas estudantes, amigos íntimos. E a gente sentava ali para almoçar junto no porão da casa que eu morei. E a gente discutia os problemas do mundo, né? E a vida era como uma bola de futebol. Apenas esperando que a chutássemos quando quiséssemos. Então estourou a Segunda Guerra Mundial. Toda a Europa ficou numa convulsão só. E cerca de um ano depois, eu me encontrei no exército britânico, né? Bem, sabe o que eu descobri? Eu era a bola de futebol. E eu estava sendo chutado pela vida para onde ela queria. Veja, esse tipo de força juvenil, arrogante, autoconfiança, inteligência, sabedoria e tecnologia não é suficiente, né? Mesmo o que se diz, né? Que os jovens vão desmaiar e vão ficar cansados para sempre, os jovens vão cair absolutamente. Qual é a alternativa? Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. A palavra renovar em hebraico é uma mudança ou troca. Eles trocarão suas forças. De que maneira? Eles desistem dos seus, eles recebem Deus. Quando você chega ao fim da sua vida, você é capaz de receber Deus. E chegamos ali no versículo 29. No versículo 29, ele dá poder aos fracos e aos que não têm em mente. Aumenta a força. E assim eu citei isso para minha esposa porque ela literalmente não tinha mente, né? Ela estava... E eu disse, aí está você é uma candidata para esse versículo, é para você, amor. Você chegou no final da sua vida, você viveu uma vida muito plena, longa, ativa, gratificante. Sabe, se você vai ter alguma força, tem que ser sobrenatural, tem que vir de Deus. E isso está nas mãos de Deus. E eu não estou testando para fazer algo, Deus para fazer alguma coisa, não. Deixa eu dizer isso. Eu não acredito que Deus tenha um braço que possa ser manipulado. Eu estou apenas transmitindo a você o que eu acredito que o Senhor tem me ensinado. Estou apenas
acreditando que essa é a verdadeira, eterna e imutável palavra de Deus. A única âncora que temos nesse mundo mutável e tempestuoso. A verdade eterna da palavra de Deus. Deixa-me dar uma outra escritura. 2 Coríntios 4. E eu vou ler ali do versículo 7 até o fim. Eu estou tentando comunicar isso de uma maneira muito vívida, né? Muito clara. Mas temos em tesouro um vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Antes que Deus possa revelar seu poder para nós e em nós, temos que chegar ao ponto onde é muito óbvio para nós e para todos que não somos nós que temos o poder. Enquanto houver qualquer possibilidade que as pessoas atribuam o poder a nós, Deus não vai confiar o poder dele a nós. Temos esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Estamos perturbados por todos os lados, mas não temos essa força. Estamos perplexos, mas não desesperados. Não desesperados, perdão. E eu disse aos irmãos essa manhã, antes da reunião, que eu estava aqui na cidade de Fort Lauderdale. Hoje me lembra a cidade de Shushan, no livro de Esther. Diz que a cidade de Shushan ficou perplexa. E, na minha opinião, a cidade de Fort Lauderdale também está perplexa. É assim que eu vejo a cidade. Mas Paulo diz que estamos perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Derrubados, mas não destruídos. Sempre trazendo no corpo a morte do Senhor Jesus. Para que a vida de Jesus também se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. E esses dois versículos terminam com a afirmação mais tremenda que a vida de Jesus deve se manifestar no nosso corpo mortal. E é claro que caso alguém atribua meramente isso à ressurreição, diz no próximo versículo, em nossa carne mortal. Então, nesse momento, Deus quer manifestar a vontade divina, a vida divina e eterna da ressurreição de Jesus Cristo em nossa carne mortal. Na nossa carne mortal. Mas há uma condição. A condição é submeter-se à cruz. Sempre trazendo no corpo a morte do Senhor Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nós. Temos que chegar à nossa própria força, a vida carnal, né? Temos que chegar no fim dela. E tem que haver uma morte para que possa haver uma revelação do amor de Deus. Quando chegamos no moribundo, né? A gente abre espaço para a manifestação da vida de Deus. Eu acredito que não apenas na cura divina, mas a saúde divina está presente nesse versículo. Eu não acredito que você possa ter a vida de Jesus manifestada na sua carne mortal e ficar doente. Não vejo lugar onde os dois possam ocupar a mesma sala, mas a condição é a cruz. Então, a morte opera em nós, mas a vida em você. Aprendi isso também na própria experiência. Se alguma vez eu vou ministrar a vida de alguém, a morte tem que trabalhar primeiro em mim. Se eu ministrar a partir da minha própria vida, da minha própria natureza carnal, tudo que eu estou ministrando é carnalidade. Mas se eu chegar ao fim de mim mesmo, então a partir de mim, Deus pode ministrar a sua vida. Então eu passo por uma experiência, porque isso aconteceu em qualquer lugar que eu pudesse ministrar. Eu passo por uma experiência que tenho vergonha da minha própria fraqueza, dos meus fracassos, das minhas tentações, das pressões que me sobrevêm. E quando eu desço para aquela morte, Deus traz vida sobre mim. Mas quando eu acreditar que eu tenho o suficiente em mim mesmo e que eu posso fazer isso, bem, então Deus me deixa fazer. E os resultados são muito diferentes. Então a morte opera em nós, mas a vida em você. Se você desejar ministrar a vida dos outros, primeiro deve aceitar a morte em si mesmo. Tendo nós o mesmo espírito da fé, conforme está escrito, acreditei e por isso falei. Nós também acreditamos e por isso falamos. E eu quero dizer que isso é verdade. E eu acredito, é por isso que eu falo. Eu não estou trabalhando a fé. Acredite em mim. Deus operou em mim. Sabendo isso, aquilo que ressuscitou o Senhor Jesus, ressuscitará também Jesus e apresentará convosco. Pois todas as coisas operam para o seu bem. Você acredita nisso?
Isso é uma declaração abrangente. A chuva, o sol, o clima, a crise econômica, a inflação, o governo, companhias aéreas, televisão. Para quem elas são? Tudo isso para nós. Todas as coisas são para o nosso bem. Somos o centro de todos os tratos de Deus na Terra. Nós somos a menina dos seus olhos. Cada um do propósito principal de Deus gira em torno de você e de mim. Pois todas as coisas são para o nosso bem, para que a graça abundante possa, através da ação de graça de muitos, redundar na glória de Deus. Por que motivo? A gente não desmaia. Como é que você pode dizer isso? Qual a razão da gente não desmaiar? Você pode dizer que a gente não desmaia ou você desmaia? Até os jovens desmaiarão e ficarão cansados. E os jovens vão cair totalmente. Toda força natural vai falhar. Não importa se você tem 60 ou 70 anos, isso não faz diferença. Por essa razão a gente não desfalece. Mas embora o nosso homem exterior pereça, o homem interior é renovado após dia. Você sabe o que significa? Há uma fonte interior aqui. E se ela estiver em contato direto com Deus, não importa o que aconteça no exterior. Há o suficiente no interior para desfazer a devastação do pecado, da doença ou do medo. Ou seja, é um fluxo contínuo da ressurreição divina. Quando Deus criou Adão, Ele soprou nele o fôlego divino. Ele se tornou uma alma vivente. Mas quando Jesus se revelou aos apóstolos, após a ressurreição, Ele soprou neles e disse para receberem o Espírito Santo. Mas o que é tão real para mim é que Ele soprou neles um novo tipo de vida. Uma vida que desceu à morte e venceu o pecado. A morte, o inferno, a sepultura, Satanás, essa é a vida que está em mim e você. Tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Qualquer coisa que nasce de Deus é invencível, é insaciável, é inabalável, é irresistível. Louve a Deus. Aleluia. Agora olhamos para os 2 últimos versículos. Pela nossa leve aflição, dá apenas um momento. Lembre-se que Paulo foi espancado 4 vezes, apedrejado 1 vez, naufragou 2 vezes. E lembre-se do que ele diz. Nossa leve aflição, apedrejada. Antes de começar a reclamar das suas pesadas aflições, apenas meça esse padrão. Que a nossa leve aflição dura um momento. Opera em nós um peso de glória muito maior e eterno. Enquanto não olharmos para as coisas que são vistas, mas para as coisas que não são vistas, algo muito maior e eterno. Pois as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas, gente. Estamos percebendo o contraste aqui entre o temporal e a carne, a grama, o eterno, o invisível, a palavra de Deus, as verdades que nunca mudam, a vida de Deus, que é sempre a mesma. E essa é uma aplicação prática muito importante. Nossa leve aflição só funciona para nós enquanto fazemos o quê? Olhamos para onde? Não, bem, isso é bom. Vamos nos ater às Escrituras. Só enquanto olhamos o quê? Nas coisas que não são vistas. As coisas que não são vistas. No momento que você tira os olhos delas, a sua aflição não vai estar mais funcionando em você. A nossa aflição só funciona enquanto a gente mantém os olhos nas coisas que não são vistas. E não nas coisas que são vistas, nas doenças, problemas, dificuldades financeiras, conflitos, desordem no lar, críticas, oposição que encontramos ao fazer a obra do Senhor. Se a gente olhar para essas coisas, a nossa aflição não vai funcionar na gente. Mas a nossa aflição opera em nós para um peso de glória muito maior e eterno, enquanto olhamos para essas coisas que não são vistas. E o que elas são? As coisas eternas. A palavra de Deus que permanece para sempre. O poder de Deus, o amor de Deus, a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus, que nunca muda. Veja, tudo depende de onde está olhando. Que tudo depende. Quando você olhar do que é temporal, sai do temporal para o que é eterno. Pensa só, Deus, o que estou fazendo?
Deus está cortejando você, uma criatura do tempo, para uma criatura da eternidade, te carregando. E aí isso não acontece em 5 dias ou 5 anos. No meu caso, isso não acontece há 34 anos, mas aconteceu. Aconteceu. Deixa eu dar uma última escritura que eu adoro. Em Hebreus 11, 27, esse é o capítulo da fé, né? Capítulo da fé. Bem, eu vou dar a vocês 2 ou 3 passagens bíblicas, porque estão todas relacionadas, né? Veja só. E o que a fé olha? Verso 1. A fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência ou convicção segura das coisas que não se veem. Estão vendo? Como é que a fé se relaciona com o temporal, com o eterno? Ok, então a fé, ela só se relaciona com o eterno. A fé tem apenas 2 objetos: Deus e a sua palavra. Agora, um dos temas sobre o qual o Senhor tem tratado comigo é a perseverança. Eu preguei sobre isso no acampamento no Tennessee e eu não vou pregar de novo. Mas a perseverança é algo que Deus tem que operar em cada um de nós. Nós nascemos resistentes. Somos instáveis, inconstantes, facilmente movidos. Um irmão que está aqui essa manhã trabalhou comigo, perto de mim, e me disse isso. Eu não creio que realmente tenha percebido o que ele estava dizendo, mas ele disse, e eu espero que você aceite. E eu não estou culpando ele por isso, porque eu estou citando, mas ele disse, nos profetas, acho que é o profeta Jeremias, fala sobre pessoas leves e traiçoeiras, levianas e traiçoeiras. E ele disse, a minha experiência é que a maioria dos cristãos são pessoas levianas e traiçoeiras. Essa é a minha experiência. Eu não sei se você aceita isso, mas muito da minha experiência confirma isso. E Davi, que está aqui, meu genro, e a gente estava conversando sobre uma empresa para a qual a gente ia contratar um trabalho de uma gravação. E Davi disse no final, desculpando-se, ele disse, claro, eles não são cristãos. E eu disse, louvado seja o Senhor. Quer dizer, isso é verdade, eu não estou me gabando disso, mas eu apenas disse, graças a Deus, que a gente não vai ter nenhum problema na linguagem espiritual. A gente vai pagar nossas contas, a gente vai entrar em ação. Bem, claro que não é a verdade completa isso, né? Mas basicamente eu acho que o grande problema dos cristãos hoje se resume nessas palavras. Ser uma pessoa leviana e traiçoeira. Deus te abençoe, irmão. Mas se eu quiser ficar atrás, eu farei isso. E agora eu quero dizer, eu tenho uma vasta experiência. Eu não sou uma pessoa cínica. Muito raramente você vai me ouvir sendo cínico. Mas eu devo dizer bastante que eu não confio nos cristãos. E eu conheci milhares deles. Agora eu não estou falando isso para ser negativo. Eu digo que Deus tem que fazer algo em nós. O que é? A resistência, estabilidade, confiabilidade. Tinha um ditado antigo que era aceito. Porque hoje eu estou citando todos os membros da minha família. Mas a Jéssica me disse outro dia, ele disse, você estava vivo quando o brontossauro foi morto? Estava? A resposta é não. Eu vejo que há um conflito de gerações, né? Então, de qualquer forma, a gente houve um tempo em que as pessoas costumavam dizer, um homem cumpre a sua palavra. Apesar do conflito de gerações, um homem cumpre a sua palavra. E eu acredito que isso seja verdade. Deus é tão bom quanto a sua palavra. Quando Deus diz algo, Ele está atrás daquilo ali. Ele sustenta aquilo. E se a gente vê a natureza de Deus, isso vai se manifestar em nós. Vamos cumprir a nossa palavra e nada melhor. Então, para chegarmos na última escritura, isso foi um pequeno parêntese. Eu não quero dizer isso, mas eu tenho uma sensação de que o Espírito Santo queria que eu dissesse. Acho que Deus está trabalhando uma perseverança em mim. Eu costumava ser muito mal-humorado. Há pessoas que eram membros da minha congregação em Londres e eu não sei se eles estavam cientes disso, mas eu estava terrivelmente mal-humorado um dia, desanimado no outro. Eu lutei contra a depressão, lutei contra a sensação de solidão, de estar fechado, de derrota. Louvado seja Deus, isso acabou. Posso dar até testemunho quando a minha esposa estiver aqui. Basicamente, eu não sou uma pessoa muito temperamental. Não sou mais. Deus me livrou de um espírito de depressão e me ensinou a retreinar meu pensamento e as emoções.
E eu não me permito pensamentos negativos. Eu posso, mas eu não faço. Deus não me impede. Eu me paro. Quando pensamentos negativos, derrotistas, deprimentes vêm em mim, eu recorro à palavra de Deus. Eu acordo no meio da noite e digo: com Deus tudo é possível. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Durante anos, toda vez que eu sentia algum tipo de doença se aproximando do meu corpo, eu dizia: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Por anos. Você tomou nossas enfermidades, carregou a doença e pelas suas feridas fomos curados. E é bom ter fé para ser curado. Eu acho que é muito melhor ter fé para se manter saudável. Porque o meu testemunho é que Deus operou em mim uma medida de perseverança. Não tudo o que eu preciso. Portanto, o meu testemunho é que Ele operou em mim uma medida de perseverança, não tudo o que eu preciso. Deixa eu me dizer uma coisa, eu não sei se você tem medo de ser um mártir, mas eu não creio que 95% de nós estejamos qualificados para ser mártir. Então, simplesmente, a gente não está pronto, né? A igreja primitiva, ela considerava uma honra ser um mártir. Uma honra. Jesus disse a Pedro com que morte ele deveria glorificar a Deus. Bem, a maioria de nós não pensa assim. Não. Mesmo os primeiros metodistas conseguiram algumas coisas quais a gente não chegou ainda. Eu li o diário do John Wesley sobre uma velha irmã metodista que tinha morrido no Senhor. E a pergunta de Wesley foi: ela morreu na glória ou apenas em paz? O padrão metodista de morrer dessa forma era a glória. A paz era, você sabe, uma nota B, né? Uma nota ali 6,5, 7. Não somos, muitos de nós, não somos vaidosos? Preciosa aos olhos do Senhor é a morte que é enviada. Eu não a quero. Eu quero uma saída de segunda categoria, né? Mais confortável. Mas provavelmente eu não estou qualificado para o primeiro. Quero dizer que ser um mártir é isso, né? Então, se você não dá a sua vida diariamente, você não está apto para ser um mártir. Acho que ser um mártir é algo que você precisa praticar. Deixa eu dizer isso. Eu disse no acampamento no Tennessee, mas eu vou repetir. Muitas religiões e sistemas tiveram mártires. Não vamos pensar que os cristãos são os únicos. Os muçulmanos tiveram milhares de mártires, judeus tiveram milhares de mártires, comunistas tiveram milhares de mártires. Sabe qual é a única diferença da gente ser diferente? É amar as pessoas que nos matam. Essa é a única diferença que a gente pode mostrar para o mundo. E a gente está qualificado para isso? Apenas pergunte a si mesmo. Não pergunte para mim. A mim. Ok, então eu vou voltar agora para Hebreus 11, 27. Pela fé, ele, Moisés, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, pois ele suportou. Como? Como vê aquele que é invisível? Qual o segredo da resistência? Vendo o invisível. Nossa leve aflição, que dura apenas um momento, opera em nós um peso de glória muito maior e eterno. Enquanto olhamos, não são para as coisas que vêm, porque são temporais, mas as coisas que não se veem, que são eternas. E Deus vai te afastar do temporal. Ele vai te dar coisas para amar, momentos de bênção, momentos de felicidade, situações que ficarão na sua memória. Então Ele te tirará de você. Por quê? Porque Ele quer desmamar você do temporal para o eterno. É um processo doloroso. Eu te digo, as coisas morrem dentro de mim nos últimos meses. Passei por uma varredura, uma espécie de morte interior. Entreguei a minha esposa ao Senhor com toda sinceridade. Eu disse, Senhor, é a sua hora. Ela é sua antes de ser minha, você a leva. Eu não usei palavras vãs, eu quis dizer isso. Isso é algo... Você leva ela, Senhor. Isso é algo... Tem que haver morte antes que possa haver vida. A medida que podemos oferecer é a medida da morte que experimentamos. A morte trabalha em nós, mas a vida em você. Por natureza, eu sou uma pessoa muito egoísta.
Você provavelmente já observou isso. Então não precisei lhe contar. Mas eu sei que só poderei ministrar aos outros quando essa coisa dentro de mim estiver morta. Morta. Então, se a morte chegar, eu abraço. Abrace-a. Se a aflição vier, acolha. Quando você cai em tentações diferentes do que você faz, considera tudo uma alegria. Isso mesmo, louva a Deus. Louva a Deus.